Bom, hoje eu vou tratar de um assunto que leva muita loja a ter um prejuízo enorme e ela acha que está fazendo um bom negócio. Então, você vai entender hoje todo o risco que existe quando você faz essa venda para entregar no futuro. Então, segue comigo, sou o professor Glaucio, canal mais especializado no varejo da construção de toda a internet, e eu quero falar com você deste assunto, né? Cuidado com essas vendas que você faz para entregar depois. Mas olha por quê. E presta atenção naquilo que a gente vai trazer para você aqui. Primeiro, essa pastinha que você viu na primeira imagem é a famosa pastinha que eu chamo de Vai Avisar. Inclusive, em muitas lojas, essa pasta chama Vai Avisar. Eu até vou pedir para você que está assistindo meu vídeo, coloca aqui no comentário. Você tem essa pastinha ou ela tem um outro nome? Por que que é Vai Avisar? Porque o cliente compra, faz o pedido com você, ele vai e paga antecipadamente e diz que vai avisar quando vai querer receber. Ele pede para você não mandar mercadoria, mas ele compra, faz o pedido com você, e aí deixa o dinheiro lá, deixou tudo pago e fala: eu vou te avisar quando precisar. Então, geralmente você faz essa venda com um pedido de vários itens, e esse cliente está te pagando. Você fica com dinheiro, mas só entrega dali um tempo. Então, isso que é essa pastinha, e você vai entender comigo agora onde que está o problema tudo disso. Porque quando você vê o vídeo, você acha assim, isso é uma coisa boa, recebi o dinheiro e nem dei saída na mercadoria. Então, é uma antecipação, eu vou poder usar esse dinheiro, eu vou poder aplicar o dinheiro. Será que isso é bem verdade? Então, eu quero destacar para você o raciocínio do seguinte. Como você percebeu, né, e nós estou gravando esse vídeo no mês de junho de 2024, estamos no risco de volta de inflação. Há todos os sinais, para quem não está atento, há todos os sinais de volta de inflação. Esse mês de junho, por exemplo, a taxa Selic foi mantida em mais de 10%, devido a esse risco. O dólar tem dado umas osciladas muito altas por uma série de razões que não é o objetivo aqui explicar, né? Então, a gente começa a ver um cenário de risco inflacionário. Quando a gente vê esse risco, inúmeros produtos começam a ter aumento, como de fato você que é dono de material de construção pode aí me contar, mas esse mês eu assisti muito aumento de preço, gente. Teve muito aumento aí, né? Também começa a ter a ideia, né, de que nós possamos ter, então, indústrias que vão até reduzir preço porque a demanda cai, mas os custos pressionam tanto que as fábricas têm que aumentar. E aí, você, por exemplo, né, começa a ver todo esse cenário perigoso, mas mesmo assim, você vê a indefinição econômica, o risco desse também ser um monte de aumento de imposto, mas você se arrisca e acha que é bom receber. Aí eu coloquei um exemplo aqui na tela. Seu cliente compra 10 mil em um pedido de tubos, coloca aí tubos, tá? Tubos e conexões. E você, então, guarda o pedido e recebe 10 mil antecipado. Passa 5 meses, seu cliente não aparece na sua loja, não avisa para retirar. 5 meses e nada. E nesse meio tempo, a fábrica deu dois aumentos. O seu fornecedor de tubos e conexões deu dois aumentos de 10% cada um. Bom, você que está assistindo agora, para falar assim, esse exemplo é louco, não está tendo aumento desse tipo. Me conta aí também, coloque em comentário, eu não estou convicto disso. E eu vou dizer mais, nós estamos tendo produtos com oscilações violentas de preço. É o caso de fios, por exemplo, que em função não só de oscilação de dólar, mas também de oscilação do preço do cobre, começa a ter aquela gangorra louca de aumentos muito fortes. Então, esses 10 mil, imagina se fosse em fio onde o risco é muito maior, porque eu estou lidando com um produto que tem uma volatilidade, não só de dólar, mas de cotação internacional do cobre, tá? Quando a gente fala em tubos e conexões, eu usei esse exemplo porque a gente tem impacto na questão da resina. Já lembrando que o Brasil não tem um parque industrial capaz de produzir as matérias-primas de resina, então a gente está sempre sujeito às oscilações internacionais e aí o dólar vai ter um peso muito alto. Então, pode sim acontecer uma coisa assustadora, que é você ter um aumento de 10%, e daqui a alguns meses um novo aumento de 10%. 10 sobre os últimos 10. Então, vamos seguir comigo aqui que você vai entender por que esse raciocínio é importante. Então, olha só,
Você, então, fez a venda, recebeu os 10 mil, 5 meses depois é que ele aparece para pedir. Então, ele avisa que agora você tem que entregar. Como eram 10 mil, muitos desses itens você não vai ter, né? Afinal de contas, quando o cliente faz essa compra, você não guarda numa caixa os itens dele. Você vai tirar do seu estoque no momento que ele for pedir. Então, muito bem. Vamos ver o que acontece, então, diante desse cenário, tá? E aqui eu estou colocando um cenário que desenha bem o que aconteceu. Você recebeu 10 mil a 5 meses. E vamos colocar aqui, hipoteticamente, você tinha uma margem boa e esses produtos que você vendeu por 10 mil custavam para você 5 mil. Então, maravilha. Você estava com 50% de margem. Só que agora, depois de 2 aumentos sucessivos, os mesmos itens custam 6.655. Lembra que foi 10, depois mais 10 de aumento. Tá? Ou seja, aquela margem que na época era de 50, agora virou 33,45. Bom, pode ser que a coisa ainda sobreviva com lucro, mas há grande chance de o lucro ter ido embora. Para o seu cliente, o cenário foi bem diferente. Aqueles 10 mil que ele pôs na sua mão virou 12.100 reais. Os 10 mais 10, porque é o que ele pagaria hoje se estivesse chegando na loja agora para comprar. Então, o seu cliente fez a melhor aplicação financeira do mundo e você fez o pior investimento do mundo, porque você perdeu muito e o seu cliente ganhou muito. E aí, por isso, essa imagem é o seu dinheiro aí pelo ralo. E são os prejuízos que os lojistas não enxergam. Eles não percebem que estão perdendo todo esse dinheiro, né? E agora, você imagina um cenário pior ainda. Um vai avisar de 12 meses. O cliente faz 1 ano sem esperar. E aí, então, a chance de você tomar um prejuízo enorme é muito grande, porque a espera foi grande e numa tendência de mercado de inflação, de aumento de preço, você perde. Se fosse o caminho oposto, você ganharia, mas raramente o caminho oposto se desenha. Nós tivemos esse caminho oposto lá no período pré-pandemia, depois tivemos um pouquinho no pós-pandemia, no início, e agora a coisa já voltou à realidade que a gente sempre enfrentou, com essas oscilações fortes. Bom, mas não se desespere, chegou até aqui no vídeo, como é que eu vou fazer, professor? Então, assim, poxa, um cliente chega aqui, quer pagar antecipado e eu não vou vender. Então tem caminho, eu vou mostrar para você. Como é que faz, professor? Então vamos para a tela aqui, ó. É muito simples. Você vai fazer esses 3 passos aqui. Primeiro, vai aceitar o pagamento antecipado, só que vai ser um crédito que seu cliente vai ter. Esse crédito vai ficar numa conta corrente do cliente, vai ficar lá no seu sistema, em nome do cliente, aqueles 10 mil que ele pagou. Você pode, inclusive, dizer ao cliente que o valor vai ser corrigido mensalmente por algum índice. Pode ser o índice da inflação, pode ser Selic, poupança. Aí você vai escolher um índice que seja lógico, viável para você aplicar. A variação mensal você vai dar para ele. Porém, quando ele for tirar produtos, aquele crédito que ele tem, ele vai tirar pelo preço da época. Ou seja, se ele for tirar daqui 5 meses, qual o preço que eu estou praticando? É nesse preço que ele vai tirar o produto. Olha, se você entendeu o que a gente está passando até aqui, você entendeu muito sobre finanças e lugares onde você perde muito dinheiro na sua loja e nem imaginava que estava perdendo. Pelo contrário, você achou que estava ganhando. Mas agora fica claro para você os riscos. E, pessoal, não estou fazendo nenhum cenário catastrófico, também já recebi críticas, porque daí já começam a achar que a gente tem uma tendência política, mas aqui não está falando de nenhuma tendência política, é análise do momento atual, é só olhar para o quadro que nós estamos vivendo, né? O quadro que a gente vive nesse momento é desse risco inflacionário evidente. Então, eu tenho que orientar este mercado do varejo da construção a estar preparado para isso. A gente já sabe que as vendas não estão maravilhosas, houve sim uma redução da demanda de mercado, provocada por quê? Sensação de perda de capacidade de compra. O nosso consumidor, em meio a um cenário inflacionário, perde capacidade de compra. Se ele perde capacidade, eu tenho queda de consumo. Tenho queda de consumo, em tese, os preços cairiam. Mas pressão do dólar, mercado instável, incerteza sobre tributos,
Isso só provoca uma situação. O fabricante, né, ou seu fornecedor, mesmo diante de uma redução de demanda, ele prefere mesmo aumentar preço. Então, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o like. E mais uma vez eu digo, este canal está aqui para ajudar você a vender mais, a vender melhor e a vender tudo isso com muito mais resultado.